Hoje então nós faremos, pessoal, a correção da nossa atividade, tá? Eu peço que vocês acompanhem aí a nossa correção, que era sobre cálculo de perímetro e área. A questão que eu deixei para vocês resolver em sala, tá? Nós vamos fazer a breve correção dela aqui e eu espero que vocês façam essa correção comigo. A primeira questão era para calcular o perímetro, tá? E nós tínhamos nessa correção da alternativa A até a alternativa F, tá? Para fazer cálculo do perímetro das figuras, das respectivas figuras. No item A nós temos um paralelogramo, tá? No qual tem dois lados com 4,5 centímetros, ok? E dois lados com 2,5 centímetros. Lembrando que perímetro, pessoal, é a soma dos lados, tá? Porque perímetro é a soma do contorno de uma determinada figura. Então nós pegamos a medida desses lados e somamos, ok? Aqui nós vamos ter 5 mais 5, 10, com 5, 15, com mais 5, 20, tá? E levamos 2. Então 6, 2 mais 4, 6, mais 4, 10, mais 2, nós teremos 12, com mais 2, 14. Então, o perímetro da letra A, tá? Da figura da letra A, é um perímetro igual a 14 centímetros, ok? Esse é o perímetro da letra A. Perímetro da figura do item B, tá? No item B, nós temos aí uma figura no formato de um triângulo, tá? Um triângulo. E nós temos os lados do triângulo aí, com 2, 4 e 5, ok? Então, é uma somazinha simples, então é só somar os números e você encontra o resultado. Então, nós temos como perímetro aí 2 mais 4, 6, mais 5, 11, ok? Então, nós temos aí um perímetro de 11, tá? 11 centímetros. Como perímetro do item C, nós teremos aí a figura, tá? Um pentágono, tá? Um pentágono, esse pentágono tem as medidas, tá? De 2, 3, 4 e 5. E aí nós vamos estar efetuando essa soma, tá? Efetuando a soma desse pentágono. Então nós vamos somar 2 com 3, 5, com 4, 9, com 5, 14, ok? Nós temos aí um pentágono com um perímetro de 14 centímetros. No item D, nós temos aí, tá? No item D, uma figura retangular, tá? A qual tem dois lados de 4 centímetros e dois lados com 2 cada um, ok? E aí é só efetuar essa somazinha. 2 mais 2, 8. 4 mais 4, 8. 4 mais 4, 8. Mais 2, 10. Mais 2, 12. Ok? Então, nós temos aí um retângulo com 12 centímetros de perímetro. Na letra E, tá? No item E, nós já temos aí outro triângulo que tem 5, tá? Perímetro é igual a 5 mais 4 mais 3. Ok? Então, nós temos como perímetro dessa figura da letra E 12. Ok? 5 mais 4, 9 mais 3, 12. Então, nós temos aí 12 centímetros de perímetro. Ok? E no nosso item F, para concluir, nós temos aí também um triângulo. Tá? Então, o perímetro dessa figura F é dois lados de 3 e um lado de 2, ok? 3 mais 3 é 6, mais 2 é 8. Então, nós temos um triângulo com um perímetro de 8 centímetros, ok? Então, nós vamos resolver agora, tá, pessoal? Nós vamos fazer a correção agora da atividade para casa. Essa foi a correção do para sala e do para casa, que é as questões que estão abaixo do para sala, ok? Então, nós vamos fazer essa breve correção. Então, pessoal, já do exercício para casa, tá? Esse exercício proposto, ele diz assim: observe as figuras geométricas planas a seguir, tá? E depois determine. Letra A, o perímetro
do quadrado. Aí nós temos lá embaixo um quadrado, tá? Tem um quadrado na figura, na questão EP01. Vocês vão ter que ver a questão EP01, que tem um quadrado com vários quadradinhos menores e cada lado desse quadrado mede 4 centímetros. E ele quer o perímetro do quadrado, tá? Do item A, o perímetro. Então, perímetro, como nós temos o 4, que vai ser somado 4 vezes, então, no caso desse perímetro aqui, eu posso representar por uma multiplicação, porque é do quadrado, ok? Porque eu estou somando, ó, 4 vezes o número 4. Então, posso fazer simplesmente assim, 4 vezes 4, ok? Nesse caso aqui, tá, pessoal? Que é do quadrado. Por que o do quadrado eu posso multiplicar? Porque os 4 lados são iguais, ok? Nós temos aí o item B. Vamos ver o que é que pede no item B. No nosso item B, ele pede para calcular o perímetro do triângulo, tá? Já o triângulo tem 2 lados de 5 e 2 lados de 3. Nesse caso, o lado dos perímetros, nós temos aqui do retângulo, nós temos um de 5, um de 3, um de 5 novamente e outro de 3 novamente. Então, vai dar 8, tá? 8 mais 5 é 13, 13 mais 3, 16. Então, nós temos duas figuras diferentes com com perímetros semelhantes, ok? No item C, pede um número de quadrinhos de 1 centímetro de lado que compõe o quadrado. Quantos quadradinhos? Cada quadradinho tem 1 centímetro de lado, tá? De lado, no seu lado. Quantos quadradinhos são formados aí, formam, tá? A figura do quadrado. Então, nós vamos ver quantos quadradinhos tem, tá? Nesse quadrado maior. Nós temos aí, no quadrado, 4 quadradinhos na vertical, tá? E 4 na horizontal. Então, nós teremos que multiplicar esse 4 vezes 4, ao invés de contar um a um, nós vamos apenas multiplicar e vai dar 16 quadradinhos, ok? 16 quadradinhos menores. Bom, ele só quer o número de quadradinhos, então nós vamos ver aqui o número de quadradinhos que compõe o retângulo, ok? Que essa continha na quantidade de quadradinho, pessoal, está relacionado a cálculo de área, tá ok? Porque o centímetro vai ser, o quadradinho o que está ocupando cada parte da superfície, vários quadradinhos, ok? Então nós temos que pegar a medida do retângulo, quantos quadradinhos tem em uma lateral, tá? Do retângulo, tem 5 de um lado e 3 do outro, tá? 5 de um lado e 3 do outro. Então, nós teremos que fazer essa multiplicação para saber quantos quadradinhos tem no retângulo. E no retângulo tem 15, ok? Então, nós vamos passar agora para a nossa questão EP04, tá? EP04, que é para a gente chegar nos finais dessas atividades, tá? Então, nós vamos ver aqui a nossa questão EP4. Ok, na questão EP4, tá? Na questão EP4, nós temos aí, ó, que pretende-se colocar alambrado de arames em todo o contorno de um terreno cuja forma e medida estão representadas na figura seguinte. Aí embaixo na questão tem uma figura, tá? A qual está as medidas de todos os lados desse terreno, ok? No item A, pede para ver quantos metros de alambrado serão necessários para contornar esse terreno. Então, você vai pegar a medida de todos os lados que cercam esse terreno, tá? Que, inclusive, ele tem o formato aproximadamente dessa forma, e ele quer saber quanto que mede esse terreno. Então, você vai pegar todas as medidas dessa figurinha, ok? Atentamente para não faltar nenhuma ou repetir, e descobrir justamente o perímetro, ok?
Vou começar por esse lado aqui da vertical, ok? Nesse lado aí tem 30. No lado de cima, tá? Tem 40 aqui. Nesse pequenininho aqui tem 10, ok? Nesse aqui tem 20. Ok? Nesse aqui de baixo também tem 20. Tá? Nesse aqui temos 60, ok? Tá meio borradinho, mas é 60, certinho? Então, nós anotando esses valores, nós vamos calcular o perímetro, ok? Descobrir quanto precisa de alambrado para fazer essa continha. Lembrando que é em metros aqui, tá? Em metros, perímetro. 30 mais 40 é 70, mais 10, 80, com 20, 100, 120, 180, ok? Então, nós teremos um perímetro nesse terreno de 180 metros, o qual vai precisar também de 180 metros de alambrado, para cercar de alambrado, ok? Isso aqui é do nosso item A, ok? Vamos ver o nosso item B, ó. Qual será o custo da obra se cada metro colocado de alambrado custar R$13? Pronto, nós precisamos para o item B apenas pegar o valor de 180 metros de alambrado e multiplicar por 13, ok? Então nós vamos multiplicar aqui para saber quanto que dá o valor total para comprar alambrado e cercar esse terreno. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 8, 24, vem 2, 3 vezes 1, 3 mais 2 é 5, e o 1 é o elemento neutro, não altera o resultado, ok? Então, vou repetir o 0, esse embaixo do segundo, o 8 embaixo do 5 e o 1, ok? E aí, nós vamos somar aqui para saber o resultado. 0 mais 4 é 4, 5 mais 8, 13, vem 1, 1 mais 1, 2. Então, precisa de um total, no item B, tá? De R$2.340, ok? Então, essa aqui é a nossa resposta do nosso item B, tá, pessoal? Então, nossa correção de atividade era apenas isso, certo? Eu vou relembrar aqui com vocês como que faz para calcular, tá? A questão de área e já deixo uma atividade complementar em anexo, tá? Sobre área. Eu já tinha explicado para vocês, mas vou revisar um pouco aqui rapidinho para a gente ver como calcular isso. Aproveitando ainda essa figura, tá, pessoal? Aproveitar essa figura, nós vamos anotar aqui as medidas desse terreno e vamos calcular a área desse terreno, ok? Então, nós vamos calcular a área desse terreno para descobrir o valor da área total desse terreno aqui, ok? Então, esse terreno foi cercado, beleza. Agora, ele precisa, tá, saber quanto que tem de área nesse terreno. Então, quais são os dados que eu tenho em mãos para calcular a área desse terreno? Eu tenho que aqui é 30 metros, aqui é 40 metros, que aqui nesse pedacinho é 10, que aqui nesse é 20, que esse é 20 e que esse é 60, ok? O que é que nós vamos precisar fazer aqui para calcular? Até porque essa forma geométrica, essa figura, ela não segue uma regularidade, ok? Ó, tipo esse pedacinho aqui. Então, ou eu calculo esse pedacinho e calculo o total, incluindo esse pedacinho, como se fosse uma forma retangular, ó, e depois subtraio esse pedacinho, ou eu calculo esses dois separados e somo. Calculo esse e somo, ok? Então, vamos escolher uma forma. Ó, eu vou escolher, tá? Eu vou escolher aqui, calcular as duas áreas separadas, ok? Eu vou calcular a área desse maior aqui, deixa eu ver se eu tenho dados suficientes para calcular, ok? De área, pronto, eu tenho 30, que é aqui, ok? E tenho 40, que é aqui, esse, ok? Então, eu tenho desse. Vamos ver desse aqui, ó. Eu tenho aqui que é 20, certinho? E tenho aqui também que é 20. Ok? Então, dá para calcular a área desse pequenininho, tá aqui, e dá para calcular a área desse. Depois eu somo as duas áreas e descubro o total, ok? Então, vamos lá. Primeira continha de área é 30 vezes 40, ok?
30 vezes 40. Nós vamos multiplicar aqui do lado, ok? 40 vezes 30. 0 vezes 0. 0 vezes 4. 3 vezes 0. 3 vezes 4, 12, ok? Então, nós teremos aí 1.200 metros quadrados, ok? 1.200 metros quadrados, certinho? Nesse maior, nesse pedaço maior. Vamos para o pedaço menor, tá? Esse aqui, ó. Área 2, a menorzinha. Área 2, área 1 e área 2. Nós teremos agora na área 2, 20 vezes 20. Nesse 20 vezes 20 da área 2, nós teremos aí um terreno de, vou anotar aqui do lado a continha para vocês. 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 2 é 0, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 2 é 4, ok? Vamos somar, só baixa os valores, né? Não tem com quem somar. E nós temos uma área, tá? De 400 metros quadrados. E para descobrir o total agora, nós vamos fazer o quê? Somar as duas áreas. A área 1 mais a área 2, para saber o total. Área 1, 1.200. Área 2, 400. Então, nós temos aí um total de 1.200 mais 400, área total, e área T é igual, área total é igual a 1.600 metros quadrados, ok? Então, esse aqui é um breve exemplo de algum tipo de questão, tá? Que a gente pode estar pegando aí na nossa atividade para calcular a área de determinada figura, ok? Então, isso é a nossa aula de hoje, pessoal. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.